Agroecologia em prosa virtual, agroecologia, saúde e cidadania. Ações do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica NERA pelo bem viver. Educar para a agroecologia segundo a perspectiva de Freire, com André Ferreira, Albertina Maria, Eurico dos Santos e mediação de Rita de Cássia. Eu pensei mais na ideia da gente prosear mesmo. Então, é pouca coisa que a gente tem para falar, tá? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, que o Núcleo fez, na pessoa de Shirley, de Rita, companheiras de luta, né, como Rita colocou, como Shirley também colocou antes, e dizer que é o primeiro espaço virtual que eu participo conversando assim. Eu fiquei meio resistente a isso, né, e a gente acabou atuando com os estudantes internamente, mas para abrir é o primeiro, tá? E aí eu aceitei o desafio, como eu coloquei para a Rita hoje, a gente conversando um pouco, de estar trazendo um pouco a reflexão a partir da temática, né, que foi colocada. Então, assim, é uma satisfação estar juntamente com o André, Eurico, né, André, que eu tenho impressão que eu já conheço, deve ser das lutas, glórias e inglórias que nós temos, né, mas, assim, eu nunca tive uma proximidade maior já com o Eurico diferente, né, a gente já se encontrou em outros momentos e construiu algumas iniciativas, né, juntos. Enfim, então, antes de começar, eu queria mandar um abraço, tem uma turma grande aqui do CCHSA, tá? Tem Duda, tem Sossego, tem Juliana, que estava, não sei se ela continua aqui, professora Juliana, tem Natinelli, né? Então tem Alexandre, estava aqui também, eu não sei, estava na outra sala, né? Então, uma turma que, Ítalo, né? Maria Clara, uma turma que também conversa conosco sobre esses assuntos que são tão bons, né, de conversar. Luísa, que chegou aí, enfim. E aí, como eu disse no início, a gente aceitou o convite, né, aceitou o desafio, porque para a gente que trabalha com educação popular, educação do campo, quem conhece nossas ações sabe, nossas atividades de extensão, elas são muito voltadas, né, para o chão da escola, né, o chão das comunidades, a gente ficou meio sem chão quando começou essa história da pandemia, né, de como é que a gente vai lidar com essas situações, né, eu nunca lecionei em EAD, por exemplo, e, de fato, isso foi uma situação que pegou. Mas aí eu acatei o desafio de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema, né, fiz algumas pontuações para não me perder, e dizer que o tema foi muito oportuno, né? Educar para a agroecologia, segundo a perspectiva de Freire, né? E aí, o que eu trago, eu sempre gosto de começar me perguntando, né? E aí, sempre quando eu vou tentar responder, parece que vem mais perguntas. Aí é bacana porque a gente fica com esse espaço para conversar sobre essas perguntas, que eu acho que não é só minha, é como a ciranda, né? Ela é de todos nós. E aí eu comecei, né, me perguntando, né, quais são as perspectivas de Freire, né? Se a gente tem um tema, educar para a agroecologia segundo a perspectiva de Freire, então quais são essas perspectivas? Por exemplo, a agroecologia educa, né? Como é que a agroecologia educa? E educar para quê em agroecologia? E educar por quê em agroecologia? Então, basicamente, foram essas três questões que nortearam um pouco do que eu vou trazer para fomentar a nossa prosa, tá? E aí, a gente começa pensando um pouco, né? Paulo Freire, por exemplo, que é um grande exemplo, é a referência, né, que a gente traz, ele foi um ser humano maravilhoso. Eu não conheci Paulo Freire pessoalmente, mas a sensação que a gente tem é de ter conhecido, né? E é uma sensação dele continuar conosco. Isso é maravilhoso, né? Ele foi muito profundo, né? Ele foi fantástico pela maneira como ele sentia a vida, né? E como ele vivia, em todas as dimensões, né? Política, cultural, como educador,
na dimensão familiar. E aí existe uma vasta produção, né, de livros e vídeos que trazem essa história da vida e obra dele, que confirma essa afirmação que a gente traz no início dessa prosa, né? Então, era uma pessoa que trazia, na própria perspectiva de vida, razões tão viscerais, né, para viver intensamente o que ele defendia, o que dizia, né, o que ele deixou como legado para o bem viver da humanidade, que a gente chega a senti-lo. E em determinados momentos é difícil falar de Paulo Freire como se ele não estivesse mais entre nós, né? Quando eu estava pensando sobre isso, aí veio a música de Gonzaguinha. Quem me conhece sabe que eu sou muito movida à música. Quase tudo que eu faço tem música. E até quando eu estou pensando, a música vem, né? Isso é muito bom. E aquela música, né, dele que fala: acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Então, ele era essa pessoa, né, que chegava bem lá no alto, pivete, olhando a cidade, mas até o muito fazer. Ele era essa pessoa que acreditava, né, na vida, ele acreditava na alegria de ser, de viver, ele acreditava no coração. Eu me arrepio sempre que eu falo de Paulo Freire, porque ele trouxe para a gente um legado muito forte, né, de acreditar em nós, de acreditar nas possibilidades que nós temos, né? E ele acreditava na perspectiva de que tudo isso é processo educativo, né? Que se dá de forma escolarizada ou não, mas que é mediado pelo mundo. Olha só que incrível, né? Então, é o mundo que media todos esses processos que nós vivenciamos, seja na escola, seja fora da escola, né? O contexto de vida, o contexto das relações sociais, o contexto do mundo do trabalho, né? O contexto de mundo, de maneira geral, é quem propicia todas as aprendizagens, né, que a gente tem, que são necessárias ao contexto de vida de todos nós sujeitos, envolvidos nos diferentes contextos em que a gente passa, né? E aí essas aprendizagens, elas são elaboradas a partir da perspectiva de mundo de cada sujeito, e ele traz isso muito forte. E essa perspectiva de mundo, ela não se dá apenas no chão da escola, ela é vivenciada, né? Ela é experienciada pelo modo de vida, pela categoria de classe social, né, do sujeito, por tudo que tem sentido e significado para a nossa praxis, né? E esse ensinamento que Freire traz para a gente apresenta, é inerente, não tem como a gente se aproximar do que Freire traz sem sentir a necessidade constante de uma busca do autoconhecimento. Ele provoca isso na gente, né? A busca de se autoconhecer. E nesse se autoconhecer, a necessidade de a gente se perceber, né? Ser e estar no mundo. Isso é muito presente na obra de Freire, né? A necessidade de se fortalecer enquanto sujeitos históricos, sujeitos críticos, né? Sujeitos inconclusos que somos, e em constante processo de transformação, né? Da gente, com a gente mesmo, e dos contextos que nós estamos. Então, a necessidade de se conhecer coletivamente. Nesses encontros é que a gente se encontra, né? Então, é nesses encontros que propicia que a gente se perceba enquanto sujeitos e perceba que não estamos sós. E quando André abre o microfone e diz: você está só, camarada? Ele está. Ele ainda não se percebeu. O sujeito que entrou na sala aí, né, e fez o que fez. Ele ainda não se percebeu inconcluso. Ele ainda não se percebeu como um sujeito que tem várias possibilidades de viver melhor e de ter um mundo melhor, infelizmente, né? Eu já começo aí a apontar um dos grandes desafios que nós temos, que é de tentar massificar essa consciência crítica que faz com que a gente se torne mais tolerante, né? Que faz com que a gente se perceba no mundo sem precisar agredi-lo, né? Agredir tanto. E aí Freire, nessa perspectiva que ele traz para a gente, né, de vida, que aí eu estou tratando da perspectiva de vida que ele ensinou em ser e estar no mundo, né? Ele alimentou e alimenta até hoje nossa liberdade, nossa rebeldia, nossa resistência,
né? E o que é fundante para isso? Ele não acreditou na fatalidade de um mundo pronto e acabado. Então, Freire se negava a acreditar. Isso tem muito forte num dos vídeos, um dos últimos vídeos que ele gravou, né, que ele fala dos movimentos sociais, e ele diz que se nega a acreditar. Isso é muito forte, né? Porque o mundo aparece para gerações como se estivesse pronto e acabado. É isso, você não tem o que construir, você não tem o que buscar. E a gente passa muito tempo nos processos que a gente participa de vida, né, de aprendizagem, inclusive escolares, fortalecendo isso, né? Que nós não temos por que lutar, não temos por que correr atrás de outras perspectivas, não temos por que acreditar na possibilidade de outros mundos, né? De mundos melhores, de viver melhor. E quando a gente se debruça sobre essa obra de Freire, as obras dele, de maneira geral, ele diz que é impossível você acreditar nessa fatalidade, né? Então, ele, pelo contrário, ele aponta constantemente no seu legado de vida que o mundo está em constante transformação e inacabamento, né? Assim como nós. Nós somos o mundo, nós estamos no mundo, né? E por isso que outros mundos são possíveis, né? Por isso que a gente pode construir outros mundos. Por isso que a gente não pode deixar de acreditar na utopia concreta, né? De que outros mundos melhores são possíveis e que esses mundos possíveis também se transformam. Está aí a questão da constante evolução, né? Da busca de estar sempre bem construindo um mundo melhor. E aí, dentro das tantas perspectivas, né, de se educar com Freire, eu fiz questão, quando eu estava pensando, o que a gente traz assim para conversar sobre a questão da perspectiva de se educar com Freire. Eu fiz questão de destacar essa perspectiva que ele percebia e vivia tão bem, que era a vida, né, e as possibilidades de viver em transformação e transformando o mundo. E aí eu já estou encaminhando aqui para os finalmente, mas não podia deixar de falar, né, de outras questões, como, por exemplo, a agroecologia, como está no tema, né? E aí eu me peguei também pensando sobre o que é a agroecologia, né? Quando a gente observa o que a agroecologia propõe enquanto movimento, enquanto ciência, enquanto modo de vida, né? É um rompimento com a perspectiva de mundo fatalístico. Propõe um rompimento em todas as suas ações, né? Um mundo que é o quê? Unilateral. Unilateral, em que todos, porque não existe aí, Matita, todas nem todos. Nesse mundo unilateral, todos devem correr para o mesmo lado. E a agroecologia propõe um rompimento com esse mundo, né? Um mundo que está constantemente em crise, né? Um mundo que está constantemente tentando se reinventar. E agora, na crise, no momento que a gente vive, o reinventar desse mundo é tentando humanizar o mercado, né? É um mundo que está tentando agora humanizar o lado financeiro. Então, a agroecologia rompe com esse mundo. Pensar na agroecologia é pensar na luta pela terra, né? E lutar pela terra é lutar pela vida. Então, eu vejo que a agroecologia, numa perspectiva macro, seja política, seja econômica, seja social, e, portanto, cultural, ela bebe na fonte de todas as abordagens de Freire, da dialogicidade, da criticidade, da ação transformadora, da educação libertadora. E, numa perspectiva micro, ela se fundamenta na ética do cuidado com a vida, em todas as dimensões. A partir da própria vida, da vida na Terra, de todas as vidas na Terra, né? Da vida de irmãos e irmãs, da vida comum, da vida cotidiana, da vida em comunidade. Então, a agroecologia, seja do macro, na dimensão política das redes, né? Na dimensão política do pensar a macropolítica, do pensar as ações, até a dimensão micro da vida cotidiana de quem faz a agroecologia com o pé no chão, ela se preocupa em romper com isso. Embora muitas vezes não haja a consciência de que está acontecendo esse processo de ruptura. Tá?
E aí, já finalizando as reflexões, né, que eu trago, não sei se tem tempo aí ainda, Rita, como é que tá, não marquei, mas eu gostaria de ressaltar que, com base no tema que foi Você tem dado, ainda 10 minutos. mas eu só vou usar mais uns 2. Com base no tema que foi trazido para a gente, as questões que eu coloquei no início, né, eu gostaria de ressaltar que educar para a agroecologia, segundo a perspectiva de Freire, no meu ponto de vista, é reconhecer a existência de outras relações com a terra. Né? A terra, ela não é só terra de negócio. A terra, ela não é só terra de exploração. Né? A terra, ela é a terra de trabalho, ela é a terra de vida, ela é a terra-mãe, né? Ela é mãe. Então, reconhecer que a terra de trabalho produz alimento e vida digna através do trabalho camponês é uma das principais maneiras que a agroecologia educa as pessoas. Né? E educar para isso é preciso sentir isso. Isso é inerente à vida, por isso que não tem como fugir da perspectiva de Freire, tirar a agroecologia, separar a agroecologia da perspectiva freiriana. Não tem como. Eu vejo também que educar para a agroecologia, segundo essa perspectiva, é reconhecer a existência de outros modos de produção. Né, outros modos de produção com princípios de partilha, de solidariedade, de cooperação. Modo de produção que tem o trabalho como princípio educativo e não como modo de exploração do trabalhador. Né? E reconhecer a existência desses modos de produção é uma forma também de se educar a partir de uma perspectiva freiriana. Não tem como a gente pensar numa perspectiva de agroecologia. Eu não consigo perceber, aí como é prosa, vamos ver se alguém percebe e consegue também trazer para a gente a perspectiva da agroecologia numa dimensão de agronegócio. Não consigo perceber, sabe? Porque a perspectiva que o agronegócio tem com a terra é de exploração. Né? A perspectiva é de terra de negócio, é negociar, explorar, e foi assim, né? Desde a colonização do nosso país e outras da América Latina. Explora até enquanto consegue tirar e depois vamos para outro lugar para explorar. Então, não tem nenhuma relação de continuidade orgânica com a terra. Né? Então, a partir daí, eu vejo que as perspectivas são diferentes, então, são formas de produção diferentes, são modos de produção diferentes, melhor dizendo, são perspectivas de sociedades diferentes, né, de relações diferentes, de trabalho diferente, de educação diferente. Né. Então, eu vejo que educar para a agroecologia, segundo essa perspectiva de Freire, é também reconhecer a existência de outras relações sociais, que rompem com o patriarcado, com o machismo, né? Que reconhece o feminismo como a luta contra todo tipo de injustiça, né? Que percebe o feminismo como profundo, como um fundamento profundo para uma mudança social. É reconhecer que a educação é um direito inalienável, seja no campo, seja na cidade, né? E, portanto, reconhecer que a educação não é esmola para ninguém. E aí, para finalizar de verdade, eu vejo que é reconhecer que um dos grandes desafios que a gente tem na agroecologia, né, assim como para a educação do campo, e por que não dizer também para a educação popular, é de tornar cada vez mais as pessoas conscientes da sua luta, da luta que a agroecologia tem, né, para afirmar na sociedade, por soberania alimentar, por direitos iguais, contra os agrotóxicos, das suas diferenças em relação a outra proposta de um mundo em crise, que eu não gosto nem de citar, mas a agroecologia aponta essa diferença e por isso que é totalmente diferente desse mundo que está aí em crise. E por isso que também perturba tanto, e por isso que esse mundo em crise quer se apropriar também da agroecologia, porque percebe a força que tem, né, nos processos que ela consegue desenvolver através da educação.
E aí, como disse Freire, né, e bem lembrou Roseli Caldarte, recentemente numa live que teve da TV FONEC, eu vejo que é preciso, concordo com eles, né, a massificação dessas consciências críticas. E para isso é preciso educar cada vez mais as pessoas para tomar dessa consciência crítica, né? Essa consciência crítica que, como Freire diz, a massificação dessa consciência crítica significa que o sujeito, à medida que toma consciência, ele se implica com os processos de conscientização, né? Que são as linhas de massas, né? Como Freire traz. Então, são esses elementos que a gente traz para prosear com vocês, para conversar, e aí a gente espera que a gente dê continuidade numa boa conversa. Ainda sobra um tempinho aí para os colegas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Albertina. Qual dos dois rapazes maravilhosos que querem dar continuidade? Eu posso seguir. Pronto, Eurico. Bueno? Pode ir, Eurico. Tá, então tá bom. Eu li de novo o Extensão à Comunicação, do Paulo Freire. Eu acho que eu já li umas 7 vezes esse livro. Toda vez que eu leio, eu tenho uma percepção diferente sobre tudo. E aí eu fiz algumas anotações aqui, eu vou dando uma coladinha aqui de vez em quando, vou baixar minha cabeça, porque é a minha cola que está aqui. Eu peguei alguns conceitos de agroecologia, 2 deles é Glisman e Altieri. Vou falar do Glisman primeiro. Aplicação dos princípios e conceitos da ecologia ao desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis, restrito ao agroecossistema. O do Altieri é uma ciência emergente que estuda os agroecossistemas integrando os conhecimentos da agronomia, ecologia, economia e sociologia. O Altieri abre, né, que ele bota o seu sociologia, ele bota a economia, ele abre, mas é um pouco restrito ao agroecossistema também ainda. Então, entendendo o contexto do qual surge esses conceitos aí do Glisman e do Altieri, aquele contexto da crise ambiental, do ambientalismo, né, a gente entende que eles levaram em conta esse embate do ambientalismo, né, contra a degradação da natureza, a contraposição aos efeitos da modernização. Então, nesse contexto que surgem esses conceitos da agroecologia mais ligados ao agroecossistema. E aí eu peguei um outro aqui, do Molina e Guzmán, que são pós-marxistas, estudam Marx, e eles falam mais da relação de eficiência termodinâmica do manejo dos povos tradicionais. Então, ele pega aqui e fala, opa, peraí, os povos tradicionais têm um manejo mais eficiente do que esse manejo vigente da modernização e a coisa toda, e eles começam a já ligar mais a agroecologia aos povos, a gente, a população, né? E aí, num contexto de resistência ao capitalismo, de resistência às consequências da modernização também. E eu pego um terceiro aqui, que é da Susana Hest, que eu vejo um pouco menos circulando por aí no meio da agroecologia, que ela fala assim, é a ciência e prática da agricultura ao longo da história humana, incluindo o conhecimento popular e tradicional, que foram excluídos do processo de modernização. Daí surge a necessidade de contrapor o sistema de produção baseado na indústria e no mercado financeiro. A Susana, ela abre muito mais do que apenas o agroecossistema, né? Ela coloca o sistema alimentar inteiro. Então, é uma mudança muito maior, parte de uma mudança ontológica, né? E parte da mudança de visão de mundo mesmo, né? De superar aquele fatalismo, né? Como a Albertina estava falando. E aí, a gente pega que nessa visão do Molina, do Guzmán e da Susana, a gente encontraria, assim, uma palhinha mais próxima do pensamento do Paulo Freire, né? Tem uma passagem aqui do livro Extensão à Comunicação que ele diz, que não existe produção agrícola no ar. Ela resulta das relações do humano com a natureza e se prolonga nas relações do humano com o espaço e da história com a cultura. Então, uma coisa muito maior do que puramente o agroecossistema. É claro que os conceitos, eles evoluem, né? O Glisman, o Altieri, principalmente, ele foi evoluindo os conceitos de agroecologia e hoje os conceitos
são mais diferentes, mas essa discussão dos conceitos de agroecologia sobre a escala da agroecologia é muito pertinente. Vamos guardar um pouco aqui só essa questão da escala da agroecologia, e lá no final eu volto aqui para falar um pouco sobre isso. Então, no Brasil, como a gente não pode esquecer que a agricultura é feita de gente, as pessoas fazem agricultura e tem uma cultura, uma história, eu acho extremamente preocupante que cheguem estudantes ou que se discuta agroecologia e que a gente não fomente essa questão da colonização no Brasil. A gente tem que conhecer todos os processos de colonização que aconteceram no Brasil. Estudar a história é importantíssimo, né? E tem toda uma consequência da colonização. Vou citar três autores bons para um apanhado geral, que é o Manuel Corrêa de Andrade, o Josué de Castro e o Caio Prado Júnior, para ter uma ideia sobre quais são as consequências dessa colonização. Porque a consequência dessa colonização é o latifúndio, né? É a opressão sobre os povos tradicionais, sobre os povos de uma maneira geral. É a hierarquização da sociedade a consequência da colonização, né? Toda a sociedade girava em torno do engenho. Então, tinha um senhor de engenho que mandava tudo lá e essas relações de trabalho, todas essas relações de trabalho, esse latifúndio, foi o que formou o território rural do Brasil, da Paraíba, enfim. Então, é importante para a formação do agroecólogo que a gente saiba que a agricultura é feita por pessoas, e por pessoas que passaram por um processo histórico para a gente chegar até hoje aqui, como que está montada a nossa sociedade. Então, tudo tem uma origem, né? Então, o Paulo Freire, nesse livro Extensão e Comunicação, ele dialoga, na realidade, com os agrônomos, né? Ele vai fazer uma crítica ao trabalho da extensão dos agrônomos. E eu fiquei pensando, assim, esses dias, que diria o Paulo Freire, o que ele escreveria sobre a agroecologia? Ou como ele escreveria para os agroecólogos, né? Como ele dialogaria para isso, né? Porque ele começa assim, ele começa problematizando a própria palavra extensão, né? Extensão que vai de estender uma coisa a outra, né? Você estende um conhecimento a outro, deposita esse conhecimento em outra pessoa como se a pessoa não tivesse nenhum conteúdo, simplesmente vai lá e deposita, educação bancária, né? Você repassa aquele conhecimento da academia, que sabe tudo, e coloca esse pensamento no camponês que não sabe de nada, né? Então, ele problematiza chamar isso de extensão, chamar um processo que é, na realidade, de comunicação, de educação, ele problematiza o que a gente chama de extensão, né? E aí tem um sentido para isso tudo também. A extensão, ela surge, bem no princípio da extensão rural, ela surge mais na Europa para lidar com algum outro problema de agricultura. Ela começa a desenvolver nos Estados Unidos, e nesses dois lugares realizava-se uma extensão que se chamava extensão comunitária. Então, era uma extensão que dialogava diretamente ao projeto de vida dessas populações. Só que no Brasil aconteceu diferente. No Brasil, a extensão ela chegou para promover um negócio. Então, quem iniciou a extensão rural no Brasil foi a família Rockefeller, para promover negócio de fertilizante, de adubo químico, de trator, disso, aquilo, outro. Eles tinham o know-how, o como fazer, e eles queriam difundir para o mundo. Já que eles eram produtores desses insumos, eles queriam que o restante do mundo consumisse. E aí ele passou a estimular essa questão da extensão aqui no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, reforma agrária. No Brasil, latifúndio. Então, é bem diferente as relações de construção da extensão rural europeia, norte-americana, da construção da extensão rural aqui no Brasil. Por isso que eu bato na tecla, tem que saber sobre colonização, tem que saber história, tem que estudar sociologia, antropologia, tem que estudar isso, o agroecólogo tem que estudar isso. E está faltando. O Paulo Freire, na extensão rural, quando a gente vai estudar a extensão rural, o Paulo Freire é um marco para a extensão rural. Ele influencia completamente a crítica, né? A extensão rural crítica, ela veio totalmente dessa crítica do Paulo Freire, e foi uma crítica direta e acentuada em cima dos agrônomos, né? Olha, vocês não realizam extensão porque as pessoas têm autonomia de pensamento, elas refletem a coisa toda, e aí não pode chamar de extensão, tem que chamar de comunicação, né? Educação, agrônomos, educadores.
porque senão vai ser uma invasão cultural, né? De acordo com o próprio Freire. Em relação à conquista, manipulação, é uma invasão cultural, de fato. Aí você vai estudar a colonização do Cariri, por exemplo. Você vê que o Cariri se formou em função do litoral da Paraíba, né? Porque o Cariri, ele produzia gado para abastecer o engenho. Então, ao Cariri coube o gado. Então, todo esse território foi se formando, toda essa cultura foi se formando, a cultura do vaqueiro, né? O vaqueiro ainda tinha uma condição de enricar, porque ele ganhava um quarto da produção, né? Os escravos, nunca, né? Existiram os brancos do algodão que enricaram com o algodão no Cariri também, em compensação, desmataram bastante. Então, todas essas relações de formação do território, ela tem um porquê, onde começou isso, né? E daí, você não pode chegar no Cariri hoje do nada e trabalhar a extensão do jeito que você quer. Você tem que entender o contexto ambiental, você tem que entender o contexto social, você tem que entender o contexto cultural daquela população. Então, é um diálogo, né? Não é extensão. E ser dialógico hoje, se você pegar assim, todo e qualquer extensionista agroecólogo é dialógico. Não acho que seja dialógico todo e qualquer, na realidade. Porque se você, vou dar um exemplo aqui, tem uma etnia, os Potiguar, lá do litoral aqui da Paraíba, né? Aí você pega e vai estudar um pouco do agroecossistema dos Potiguares aqui. E você vai ver que boa parte dessa população está produzindo cana-de-açúcar. Aí o agroecólogo vai chegar e falar, mas não dá para produzir cana-de-açúcar, cara, vai malhar o pau no cara porque ele está plantando cana-de-açúcar. Sem entender o contexto dessa população. Eles produzem cana-de-açúcar porque, historicamente, a cana-de-açúcar fez parte da vida dessas pessoas. E eles eram oprimidos antigamente. Só que agora eles têm terra, eles podem produzir a cana-de-açúcar. E se você for entender um pouco mais sobre a realidade dessas pessoas, você vai ver que eles fazem as casas deles e tem um quintal florestal lá na casa deles. Você vai ver, através dos mapas de fotografia aérea ao longo da série histórica, você vai ver que eles recompuseram a Mata Atlântica. Quem no Brasil recompõe a Mata Atlântica hoje? Só mesmo os potiguaras, através desses sistemas agroflorestais deles. Eles estão plantando uma parcela lá de cana-de-açúcar, que foi uma parcela arrasada, que eles pegaram de volta da usina. E aí, ali, não tinha floresta mais. Então, eles estão produzindo a cana, e estão produzindo a cana para ganhar dinheiro, para suprir uma ausência do Estado. Uma não, várias ausências do Estado. Como, por exemplo, a educação. Eles plantam cana para tirar uma grana para botar o filho para ser educado. Eles plantam cana para pegar um dinheiro para levar no médico, para o dentista. Então, eles estão suprindo a ausência do Estado. E eles estão sendo explorados ainda pela usina, porque eles moem cana pela usina ainda, né? A mesma usina que explorou a vida inteira está explorando ainda agora que eles têm as terras. Mas o agroecólogo ele não pode ir lá culpabilizar esse povo por estar plantando cana. Tem que entender o contexto. Então, não é só o agrônomo, às vezes, que trabalha de forma descontextualizada. Os agroecólogos, em prol dessa luta pelo ambientalismo e tudo mais, às vezes esquecem da cultura, do social, enfim. O diálogo tem que girar em torno do cotidiano. Então, você tem que entender o cotidiano do público que você está trabalhando, né? Essa forma de agir, você está subestimando do mesmo jeito o outro, o conhecimento do outro, né? E o Freire fala, você não pode subestimar o conhecimento do outro, né? Tudo isso a gente tem que entender também que é fruto do positivismo, dessa forma de produzir ciência, de entender o mundo, como se a gente conseguisse explicar tintim por tintim do mundo, né? A gente tem esse ranço ainda, esse resquício do positivismo, e os cursos de agroecologia hoje, eles são fomentados por profissionais formados nas ciências agrárias. Estou aqui, o exemplo vivo disso é um agrônomo falando de agroecologia, né? Enfim, a gente tem isso ainda, e na academia está muito presente essa coisa do positivismo, da pesquisa, eficiência, tananã. Isso é uma coisa que a gente tem que se desvencilhar para já, dentro dos cursos de agroecologia, dentro da formação do agroecólogo, né? E aí o Paulo Freire fala, às vezes, do camponês desconfiado, aquele camponês que não quer falar com você, não quer dialogar, e compreendendo esse processo histórico de opressão em cima do campesinato, que a gente vai entender como é que o camponês age. Ou ele está rindo da sua cara,
só não está sorrindo, mas por dentro ele está rindo, porque ele não acredita no que tu está falando, quando tu chega com essa postura de agrônomo, quem sabe tudo, né? Ou então ele acha que ele não sabe de nada também, que é fruto dessa hierarquização social que vem da colonização, né? E o Paulo Freire, ele problematizou uma fala aqui do agricultor, que é assim, o cara pega e fala: pegão, senhor, nós que não sabemos de nada, devemos estar calados escutando o senhor, que é quem sabe, né? Isso é uma fala que se escuta muito no meio rural, quando você vai trabalhar. Não, o senhor que sabe, né? E isso, o Freire fala, tem que acabar com isso. Isso aí não pode existir numa educação como prática para a liberdade, né? E aí, dentro do processo histórico, a gente tem duas coisas muito marcantes, que é a própria colonização, a segunda é a modernização, que foi praticamente uma segunda colonização, a modernização da agricultura, né? Então, são duas coisas que a gente não tem como deixar de compreender para ser agroecólogo, para trabalhar com a agroecologia, a modernização e a colonização como se deram. E aí, a modernização, nos estudos de desenvolvimento, quem estuda desenvolvimento, vê que houve uma evolução desses estudos de desenvolvimento também, né? Primeiro, a gente achava que a modernização ia chegar para todo mundo, né? Como se fosse uma máquina, tudo bem estruturado, é só seguir a receita de bolo que a gente chega até o desenvolvimento, até a modernização. E depois a gente foi aprendendo que não é nada disso, que a gente não precisa copiar modelo de ninguém, os próprios estudos de desenvolvimento. E aí eu trago alguns autores para compartilhar com vocês: o Arthur Escobar, o Eduardo Gudinas, ou Gudinas, não sei, o Edgar Morin, o José Lida Veiga, todos eles estudam desenvolvimento e eles aplicaram uma crítica em cima desse pensamento mecânico, né? Eles falaram, não é bem assim, as pessoas não são depósitos de conhecimento, a coisa não é mecânica desse jeito, né? E dentro de cada estudo deles aqui, do Morin, do Escobar, do Veiga, eles enaltecem o Paulo Freire, porque o Paulo Freire foi importante para a crítica dos autores que estudam desenvolvimento também. Foi essencial, além da extensão, o desenvolvimento também, né? E daí o Freire fala que o processo educativo ele tem que ser através de troca. A gente ainda reproduz aquela educação que um senta atrás do outro, o professor é o único que fala, todo mundo fica balançando a cabeça, e quando vai para a extensão rural, é a cagada pior ainda, que o estudante chega lá com aquele gás todo de tentar ajudar e acaba calando o agricultor. A gente tem que aprender a ouvir. O Freire fala que a gente tem que aprender a ouvir para compreender e para trocar, né? Então, quanto menos falar e quanto mais humilde for, melhor, mais você vai trocar e aprender também, né? E aí esse compromisso de inserção com os camponeses na transformação com outros sujeitos. Os camponeses são sujeitos que eles vão transformar a sua própria realidade, né? Você não é o salvador da pátria, você não vai lá solucionar nada, você vai construir junto e eles próprios vão mudar a sua própria realidade, né? E aí uma questão do objeto, né? Para a extensão rural, eu sou o sujeito extensionista e o objeto é com quem eu vou trabalhar, então eu vou levar conhecimento àquela outra pessoa. E aí a gente tira essa história do sujeito ser objeto, né? O objeto se torna pauta. Então eu vou trabalhar a questão aqui, o problema é com relação à reforma agrária. O objeto é a reforma agrária, não é o assentado, né? Uhum. E aí... Só para você ir concluindo. Eu vou pedir 5 minutinhos. Tá bom. E aí o Freire, ele chega e fala, é a educação como prática para a liberdade. Então, é uma educação para libertar as pessoas, para que elas sejam autônomas a ponto de decidir o próprio futuro e conseguir ler esse mundo, né? Tem que ser contextualizado, porque o ser humano ele não está desconectado do mundo. Ele faz parte do mundo, ele altera esse mundo, né? Ele não é um sujeito passivo. Agora eu vou citar um projeto de extensão que eu tive a oportunidade de participar na UEPB quando eu estava lá, que é do André. Acho que uma galera conhece o André aí. O André topou ir 2 vezes por semana até o sítio que a gente estava vivendo, lá no Amaragi, ensinar o Tony e a Aninha a ler e escrever. E o André fez isso lendo Paulo Freire,
né, baseado na questão da educação popular. Ele fez isso transportando essas pessoas para o próprio universo deles, e eles aprenderam a ler e escrever de acordo com o concreto palpável que estava no entorno deles, né? O André levou a sério a questão da teoria e da prática, né? Quando o André não conseguiu mais o transporte do ônibus escolar da UEPB, ele comprou uma moto e foi, insistiu, em um mês o Tonho e a Aninha estavam lendo, e aprendendo, assim, geografia, história, matemática, entende? Essa paixão que é necessária, né? E essa paixão, essa amorosidade, esse amor todo que a Albertina falou do Freire, isso moveu o André. Foi exatamente isso que moveu o André a fazer tudo isso, né? Com pouco a gente faz muito. E o Freire ensina isso pra gente, através da educação popular. E aí, ele fala que ele não pode ter um assistencialismo educativo, né? Ele não pode ser de cima para baixo, não pode ser acrítico, não pode ser verbalista, não pode ser memorizado, né? A comunicação é um ponto da coisa. Só que aí, até agora eu estou falando para a formação do agroecólogo, tudo isso, certo? Só que os professores de agroecologia, para poder lecionar para a agroecologia, eles têm que tomar em conta, perceber isso também. Não pode ser de cima para baixo, não pode ser verbalista, não pode ser acrítico, não pode ser memorizado, não pode ser tradicional, né? Então, tem que haver uma mudança do próprio corpo docente da agroecologia. E aí, voltando para aquela questão da escala da agroecologia, a gente vê que hoje os cursos de agroecologia estão muito presos ao agroecossistema ainda. Eles não avançaram junto com os conceitos. A gente está estudando muito o agroecossistema, a gente está aí empatando a grade curricular com a agronomia para tirar a CREA, a coisa toda. Eu não diminuo a importância de ter um CREA hoje para o agroecólogo, mas arranjar um curso inteiro para parecer com a agronomia, para tirar o CREA demais, a gente precisa libertar o curso de agroecologia também. E aí, só para finalizar, eu queria trazer rapidão a questão do bem viver. A gente fala muito do bem viver hoje, né? Está muito em alta, a agroecologia está falando muito do bem viver. E o bem viver é uma coisa que surgiu lá dos povos andinos, de acordo com a cosmovisão desses povos andinos. É uma coisa própria, a gente pode, de repente, se inspirar no bem viver, do modo que ele está posto aí, mas a gente não pode nunca copiar o bem viver. Jamais, porque é uma questão dos povos andinos. A gente tem que criar a nossa coisa, que seja a convivência com o semiárido, no Cariri, que seja alguma outra coisa, mas a gente tem que criar. E eu acredito muito que a agroecologia, ela vai auxiliar a gente a criar essa coisa que foi criada lá nos Andes, que é o bem viver. Para o Brasil, para os nossos povos, para a nossa realidade, a agroecologia é quem vai ajudar a gente. E quando você vai estudar o bem viver, as teorias do bem viver, você vai ver que o Paulo Freire foi também um marcador histórico para essas pessoas. O Paulo Freire está lá também, auxiliando na criação do bem viver. E aí a gente vê hoje o curso da UEPB, de Lagoa Seca, um curso que seria agronegócio e que os movimentos sociais pediram para ser agroecologia, e que hoje vários agricultores familiares estão lá estudando agroecologia, né? A gente não pode farrapar com essas pessoas, porque essas pessoas é que vão construir o nosso bem viver aqui. A gente tem que dar uma educação libertadora, e isso tem que partir dos professores também. Então, os professores precisam se libertar e todo mundo precisa libertar os estudantes, de acordo com a criticidade do pensamento do Freire. E daí, era mais ou menos isso, foi mais ou menos isso que eu pensei para falar hoje, que eu pensei ao ler e reler o Paulo Freire, essas reflexões, mas eu deixo aqui o meu manifesto de que precisa haver uma reforma urgente no currículo, na grade curricular, para os agroecólogos. E está aqui o pensamento do Freire para dizer que é importante que a gente estude o ser humano, a antropologia, a sociologia, é importante demais, gente. Desculpa. A gente gostaria, sabe, Eurico, de continuar mais, porque está muito gostoso, mas tem muita gente já pedindo aqui para fazer intervenção. Desculpa, e se está querendo falar algo, e depois a gente segue com o André.
Bem rapidinho. Estão me ouvindo? Que esse meu som, hoje minha internet tá uma beleza aqui. Não, é só um exemplo, né, nisso que Eurico vem falando, e, assim, eu assino embaixo geral a necessidade que a gente tem, né, de nos reformular enquanto educadores e educadoras, né, mas também das turmas, porque muitas vezes nos meus componentes eu proponho atividades completamente diferentes e a galera às vezes não valoriza muito isso, né? Que é o mais convencional. E eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu agora bem recente, de um componente onde a gente construiu juntos, né, os temas que vão ser trabalhados no componente. Eu não vim com algo fechado, eu digo, vamos construir junto, né? Óbvio que tem que ter uma base em cima do que é o componente, mas vamos construir o que é que a gente quer desenvolver nesse componente desse semestre. E até aí tudo bem, os temas surgiram. Eu digo, pronto, vocês vão propor os temas e vão propor as atividades. O que é que a gente vai desenvolver pensando nesse modelo que a gente está, que é um modelo virtual, que apesar de impedir uma série de coisas, mas facilita outras, né? Possibilita, não é nem facilita, possibilita outras. E boa parte da turma sugeriu basicamente o mesmo modelo de atividade que é passar um questionário. Eu digo, gente, usem a criatividade. Eu até usei o exemplo da prosa. Eu digo, vocês podem fazer um encontro virtual. Não, mas a gente quer os resultados, que é para a gente publicar um artigo. Enfim. Obrigada. Não vou falar muito sobre isso, não. Porque, assim, você fica naquela, eu digo, poxa, mas eu digo, faz uma live, lança alguma coisa na internet e vê a resposta das pessoas sobre isso, né? Joga alguma coisa nas redes sociais e vê o que é que a galera... Não, mas a gente precisa de resultado. Sim, isso não daria resultado também, né? Não, mas é o questionário, porque aí o questionário você quantifica e você publica um artigo. Não estou desmerecendo o questionário, né? É importante também, mas, assim, o que me chamou a atenção foi que os grupos, praticamente todos, sugeriram a mesma atividade. Obrigada, Vou passar agora para André, que está ali calmamente, com a paciência que ele tem e que eu conheço muito bem, esperando pacientemente. Com você, André, agora. Bem, pessoal, boa noite. Inicio agradecendo o convite, né, de Rita e do Núcleo de Extensão Rural, né? Vejam, aprendi, né? Estou aqui aprendendo bastante com os colegas, né? Me sinto plenamente contemplado com o que vocês apresentaram, né? A pergunta, né? O Rita iniciou a fala dela, né? Com a pergunta que é a pergunta que também tinha me provocado, que é por que o pensamento pedagógico de Freire no debate sobre agroecologia, né? E aí a fala da Albertina e a fala do Eurico deixaram bem claro, não é, o porquê dessa presença, né? O porquê da possível contribuição de Freire sobre a agroecologia, né? Veja, é claro que eu não sou da área, né? Eu procurei me inteirar um pouco, e aí eu peguei um texto aqui da professora Maria Aparecida, por sinal tem colocado aí no nosso chat alguns versos, né? A professora, por sinal, ela faz doutorado aí com vocês na UFPB, e aí ela também é da área da educação do campo, educação popular, e tem esse texto que ela publicou, não é? Eu vou ler aqui um trecho de um poema, que o título do poema é Agroecologia, né? Aí diz então a colega, a agroecologia é multidisciplinar, preocupa-se com a natureza de quem vem capinar, conquistando a riqueza, faz o povo prosperar. O homem e a natureza em harmonia tem que estar, para a fartura, para a riqueza, segurança alimentar. Sem nenhuma incerteza, vamos, gente, começar. Biodinâmica da terra, natural e mais sadia, com muita fertilidade, a natureza irradia, em harmonia juntas, progredindo a cada dia. Ecossistema natural,
dinâmico e proporcional, promove a diversidade a partir do mineral, a agrofloresta segura o seu bem e do animal. Por isso, meu amigo, cuide já no manejar, pois verá o que lhe digo, se outra atitude tomar, com a agroecologia, sua vida mudará. Veja, os colegas nesse período aqui, também participaram de atividades de extensão, né, de comunicação rural, e me coloca, né, diante da questão, né, veja, eu não sou da área de agroecologia, né, e aí a perspectiva, o que me leva a ver, e aí a fala dos colegas contemplou isso muito bem, né, é que o campo da agroecologia, né, nessa perspectiva crítica que já foi apontada, não é, ela não poderia se dar senão o ser circulada, o ser socializada, senão enquanto uma crítica à educação bancária. Né? Quer dizer, seria praticamente extremamente incoerente, né, contraditório até, né, eu estabelecer um processo de educação agroecológica, uma circulação do ideário agroecológico na perspectiva de educação bancária. Né? E aí eu já remeto diretamente a Paulo Freire. E aí, veja, a sorte de falar por fim, né, primeiro a gente aprende mais, né, aqui na escuta que os colegas apresentaram, né, e a gente pode balizar um pouco a fala da gente pelo que o caminho que os colegas abriram. Então, aí a Robertina tem uma fala dela que eu registrei aqui, né, que a terra não é só negócio, não é? A terra não é negócio, não é só negócio. Você até tem negócio, enfim, né, a produção, né, a geração de renda, mas não é só negócio, né? E aí, com essa fala, fazendo a ponte com um elemento que depois o próprio Eurico comenta, né, que é a relação entre terra e comunidade, né, entre terra e cultura, apresentada por Paulo Freire. Aí o colega lembrou muito bem, né, comunicação e extensão, lembrou muito bem a educação para a liberdade, onde Freire especificamente, né, vai abordar um elemento fundamental, que é essa compreensão, digamos, mais crítica e mais complexa da compreensão de cultura, não é? Cultura como a relação do homem-mundo e cultura como aquilo que o homem, como ser de significação, né? Quer dizer, o sujeito capaz de produzir significado, não é? Engendra na sua experiência, né? E na sua experiência com a terra, não é? E nas significações que ele estabelece em relação à terra, não é? Os modos de ler essa relação com a terra, de ler essa relação com o seu mundo à volta. Não é? E aí lembra e traz para a gente aqui, não é, a ideia de que uma das contribuições de Freire, possíveis contribuições de Freire para esse campo, não é entender que o grande papel, né, da educação dos educadores, né, do processo educativo de forma geral, né, deve ser o de ampliação da leitura de mundo, né, de ampliação da leitura crítica de mundo, né, que leva, que conduz a uma compreensão, a uma tomada de consciência, não é? Que não se resume a uma realidade nem fatalista, nem mágica sobre a realidade, sobre o seu mundo à volta. E, mais uma vez, os colegas também citaram aqui esse conceito. E o que isso significa, então? É isso que vocês estão colocando aqui, já estão praticando, já estão, digamos, levando nesse diálogo. Não é? Quer dizer, eu entender, quer dizer, o sujeito, né, o praticante dessa realidade produtiva, dessa realidade, né, cultural, né, da agricultura, dos processos produtivos, né, entender que essa relação ela pode ser ressignificada a bem desse sujeito, a bem de sua comunidade, no sentido do o que Freire vai chamar de conceito do ser mais, né? Que coincide nessa ampliação da sua condição humana, né? Da ampliação da sua humanidade. Né? E aí, muito bem colocado, quando os colegas lembram que eu tenho uma quebra de paradigma aí, tem que ter uma quebra de paradigma aí associada.
né? Então, mais uma vez, a agroecologia trazendo nessa compreensão de quebra paradigmática da relação, quer dizer, não é uma compreensão tradicional agronômica, enfim, né, no campo da agronomia, não, eu amplio isso para uma compreensão mais integral do homem com a natureza, sem desmerecer a questão da produção. Né? Ele lembrou muito bem o colega a questão dos indígenas potiguares. Né? Então, veja, essa pedagogia, a pedagogia de Freire, né, ela está problematizando exatamente esses elementos que vocês estão trazendo aqui. Né? E digo mais, né, lá no início, né, não daria para pensar uma educação nessa perspectiva, uma prática na perspectiva agroecológica, na sua dimensão formativa, a formativa do camponês, formativa das comunidades, se a gente não pensar o agroecólogo, e aí eu pego mais uma vez a fala do colega, né, como educador crítico, como educador freiriano, né, como educador popular, né, porque aí aponta para outra dimensão da própria pedagogia freiriana, que nesse aspecto, se o saber, se o conhecimento, ele tem que ser chave para a emancipação, né, ele tem que ser chave para uma ampliação leitura de mundo e, consequentemente, o processo de conscientização. E aí, lembrando que o processo de conscientização, até fazendo contraponto, que é a questão da educação bancária, não é o depositar conteúdos, não é o agregar quase que quantitativamente conteúdos. Né? E aí, mais uma vez, lembrou muito bem o colega a distinção entre comunicação e extensão, já nessa perspectiva da realidade do campo, da realidade da produção campesina, da relação com a natureza, não é? De tal forma que a quebra de paradigma está, e isso impacta da própria questão da educação do campo, não é? E da substanciamento do que seja educação rural, não é mais uma missão civilizatória, não é mais a ideia daquele conhecedor das práticas agrícolas, etc., né, o técnico, o agrônomo, enfim, né, eu vou levar a você o meu saber como que uma extensão, como que uma dádiva disso que eu estou levando. Né? Não é uma comunicação mesmo, é um diálogo mesmo. Né? E aí o colega lembra tanto os potiguares, quanto lembra também a questão dos indígenas latino-americanos, e aí a gente faz uma ponte nessa quebra de paradigma, não é? Com a figura do próprio Mariátegui. Mas antes de chegar em Mariátegui, veja, e ainda batendo essa questão da quebra de paradigma, e veja como Freire se soma a essa compreensão, não é? Que o seguinte, quando então a gente vai pensar essa educação que provoca o educando como sujeito ativo do próprio processo educacional, do seu próprio processo de formação, não é? Porque ele também é um sujeito significador. Não é? Então, até quando então eu imputo a ele um conhecimento de forma bancária, de forma que o coloco numa situação puramente passiva de recepção, né, eu também estou subjetivando, né, eu também estou provocando o seu modo de consciência a um modo específico, que é um modo de obediência, que é um modo de passividade, né, e isso, claro, plenamente sintonizado com o modo de relação de poder, né, que inclusive se manifestam em formar essas mentes, né, obedientes e passivas. Né. Daí, então, a ideia do próprio processo educativo ser constituído não no conhecimento pelo conhecimento, não no saber pelo saber, mas por este saber como instrumento de ampliação do estar, né, da ação, né, desse sujeito no seu mundo. Né? Ou seja, nessa transformação, nessa literal transformação cultural, né? Renovação cultural, quer dizer eu estabeleci agora outra estrutura, né, de modo de pensar, de modo de refletir, consequentemente de práticas, né, aí colocadas. Então, veja, aí nesse sentido, o colega lembrou, né, o agroecólogo também como educador freiriano, né, e porque, veja, essa pedagogia freiriana, ela traz para a gente a ideia, né, de que
mesmo que lá, mesmo que Freire tenha iniciado e tenha problematizado o seu método, sua prática, enfim, efetivamente sobre a questão da alfabetização, né, isso estamos há 50, 60 anos atrás, e isso era uma demanda forte, né? E aí dá essa impressão, como Rita lembrou do início, né? Você bota um Freire em todo canto, como assim, né? Se Freire lá atrás ele está preocupado e a questão da alfabetização, né? O que é que tem a ver agora com, tudo bem que ele escreveu aí comunicação e extensão, sim, mas como é que ele vai balizar agora um processo maior, né, de formação, né, de educação, né, até mais específico, se a sua preocupação lá atrás era com a alfabetização. Aí veja, mas nessa perspectiva do educador freiriano, como esse educador popular, como esse educador, né, em processo de provocação de emancipação e de libertação, não é? Eu tenho aí uma alfabetização, eu tenho aí um letramento novo, né? que é o letramento agroecológico, que é o trazer outra compreensão, trazer outros códigos, outras ferramentas para esse sujeito, né? Para que acionando, né? Agora não mais como um sujeito que recebe passivamente, mas como um sujeito que adequa, né? que faz uma reflexão, né? Desses saberes, né? Onde o próprio o agroecólogo, onde o próprio educador também está aprendendo limites e possibilidades dessa relação, junto com a própria experiência dos sujeitos, né? Então, isso daqui, não é? Vejam, são elementos colocados na própria diretriz dessa prática que Freire propõe. Não é? Então, quer dizer, não apenas a alfabetização, mas os saberes, não é? Técnicos, científicos, relacionados à terra, né? Relacionados à produção, relacionado a todo o universo biológico, ecológico, não é? Ele também tem essa capacidade de alavancar os sujeitos, né? De ampliar sua leitura crítica, né? De quebrar concepções fatalistas, mas isso só vai poder cumprir esse papel e essa experiência educativa só vai poder cumprir e formar sujeitos de forma ou se constituam como contra-hegemônicos a um processo de dominação e de exploração da terra, não é? Se for constituído já desde seus momentos iniciais, como esse espaço, não é? De diálogo, como esse espaço no qual o sujeito educando seja esse sujeito de atuação, também como sujeito de pertencimento. Daí, quando o colega diz, olha, o indígena está dizendo que vai plantar cana-de-açúcar sim. Não é? Como assim vai plantar cana-de-açúcar? Não, vou plantar cana-de-açúcar sim. Não é? Mas veja os outros impactos ali colocados. Não é? E aí, voltando para o Mariátegui, né? Quando lá atrás, e até nas boas intenções, né? Das ações do movimento comunista, o marxista do Peru na época, não é? Na ideia de uma universalização dos saberes, né? Na ideia do avanço técnico-científico, né? E aquela compreensão do modo instrumental, né? De produção, e Mariátegui diz, não, peraí, calma, o povo indígena tem outra lógica, né? Nós temos outra lógica produtiva, né? Que talvez a própria experiência, certamente a própria União Soviética, né? Dada a sua peculiaridade histórica, não tinha a mesmos elementos de identidade, de práticas dos povos andinos, né? Dos povos ali da região do Peru. Ou seja, então veja, o que a gente tem aqui, né? É que essa relação, não é, com a terra, esse modo de pensar, não é, a relação com a natureza, não é, coincide com esse elemento da pedagogia freiriana, não é, que é essa relação de diálogo, né, de construção mútua entre os sujeitos, entre a natureza, entre sua comunidade, não é? Ou seja, essa compreensão ativa
sobre a construção e engendramento da cultura que nos envolve e que nós somos dela produtores. Né? Então, a Rita tem quanto tempo ainda? 5, 10? 5 minutos. Ótimo, ótimo. Pronto. Então, veja, então é isso. Aprendi aqui muito com vocês, não é? Me sinto plenamente contemplado com a fala dos colegas, não é? E fico encantado realmente como essas aproximações da prática de um novo modo de pensar, a própria acionamento das ciências, dos saberes biológicos, químicos, físicos, né? Constituindo outro campo de saber, né? Outro campo, não é? Que tem até uma formação acadêmica, enfim, não é? Ele já é, mesmo a despeito de toda a realidade formal da educação, né? E das necessidades, né, de ordenamento curricular, mas como ele já se coloca como esse espaço de necessariamente diálogo. Daí eu volto a dizer o que eu disse no início, né? A agroecologia é um campo de conhecimento que seria profundamente incoerente, quase que impossível, mas nesse campo eu aplicar, eu me render à educação bancária, não é? A outra educação que não seja uma educação desse caráter de diálogo, desse caráter de crítica. Não é? E aí, nesse sentido, que eu vejo a possibilidade, né, de enriquecer, nos enriquecer enquanto educadores que leem, que procuram praticar várias diretrizes e provocações, né, do pensamento freiriano, né, ver mais um campo tão pertinente e tão consolidado, né, que é a agroecologia, como esse campo de como é que eu diria, não é de exemplo, é de vivência, não é, dessa compreensão, desses paradigmas que coincidem com os paradigmas e com os elementos propositivos da pedagogia freiriana. Então, pessoal, é isso, não é? Para não tomar muito tempo de vocês, não é? E aqui eu encerro para escutar mais vocês. Obrigada, André. Gente, eu tinha preparado algo assim tão legal para o início, mas aquela perturbação, né, do bolsomínio que entrou me desmontou totalmente, me desmontou, assim. Para você ver, lógico, somos sujeitos também, né? E para que eu me restabelecesse para continuar aqui, na verdade, eu me vi naquelas lutas, quando a gente está nos enfrentamentos na rua, eu me vi ali querendo pegar aquele cara e expulsá-lo daqui da sala. E eu digo, gente, como é que pode, né? Num momento que a gente está discutindo a questão de Paulo Freire, já não bastasse na sala de aula, porque você não imagina o que é, Eurico. Discutir extensão em comunicação no curso de agroecologia do Campus 2, com pessoas defendendo o agronegócio, né? Eu peguei algumas turmas, não estou falando dessa turma que eu estou atualmente, que é uma turma que está se abrindo, eu acho que para entender o que é Paulo Freire, né? E a gente está discutindo justamente esse livro, Extensão em Comunicação. E semana passada foram apresentadas coisas lindas. Eu propus que, a partir do entendimento que elas tiveram do que era extensão e comunicação, trouxesse algo que elas pudessem, elas e eles pudessem dizer como era que eles se posicionavam ou estavam vendo essa pandemia e tudo que está acontecendo de diferente nela. E está saindo coisas assim lindas, está saindo poemas, está saindo saindo saiu uma carta linda, que eu acho que as meninas estão por aqui, né? Saiu coisas emocionantes, né? A partir, lógico, eu não imaginava que, numa perspectiva aí
desse remoto que a gente fica só escutando, a gente fosse produzir algo coletivo, né? Não fosse ficar só na questão individual. E tá saindo coisas lindas, e eu sei que a semana que vem vai sair mais coisas bonitas, poemas, cartazes. Perceberam questões quanto à violência contra a mulher, quanto à questão dessa menina dos 10 anos aí da gravidez, da criança, né? E perceberam coisas lindas, lindas. E foi a partir da discussão, justamente, do sentido de extensão. Isso que a Albertina fala, isso que André fala, que Eurico fala, Paulo Freire, ele possibilita esse despertar no outro o que ele já sabe, né? Despertar em alguém o saber que ele já tem é algo mais fantástico que Paulo Freire deixou para a gente. E que, lógico, que toda vez que a gente que abraça Paulo Freire como, não como esse mentor, como esse dogma, como esse Deus, mas que a gente abraça Paulo Freire como sentir tudo isso que ele escreve, né, como aqui em Pedagogia do Oprimido, né, que aí, quando ele coloca aqui a parte da educação dialógica, que ele diz desse jeito: não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. Amor é também diálogo. Daí que seja essencialmente a tarefa de sujeitos, e que não possa verificar-se na relação de dominação. Isso que Albertina dizia, que Eurico dizia, que André dizia. Não dá para entender a agroecologia fora do entendimento da educação popular, fora do entendimento de uma prática pedagógica freiriana. Não tem como. Não tem como. É assim, é quase que impossível. E eu que trabalho com as 3 extensão rural, né? As 4, aliás, extensão rural do curso agora está comigo, Eurico? Então, as 4 comigo. Então, é impossível você falar de DRP, você falar de planejamento participativo, você falar, por exemplo, de questão agrária, você falar de todas essas questões que pautam as disciplinas de extensão rural, e a gente não trazer elementos que foram pensados ou que foram discutidos por Paulo Freire. O amor que ele tinha aos sem terra, o amor que ele tinha aos povos indígenas, aos povos negros, aos quilombolas, todo esse amor que não era um amor desconhecido, era um amor de presença marcante, que era o que ele dizia, que ele nunca falava do que ele não vivia. Né? Toda a experiência de Paulo Freire teórica é fruto de tudo que ele viveu. E por isso que Paulo Freire é tão apaixonante. Por isso que quem conhece Paulo Freire nunca o deixa, acrescenta outros, mas nunca o deixa. Por quê? Porque ele é apaixonante, porque ele vai fazendo com que a gente vá transformando não só os espaços onde a gente atua, mas a gente vai transformando também esses fazeres e esses dizeres da gente, porque tem que ter coerência entre o que eu discurso e o que eu proponho. Tem que ter muita coerência. E eu acho que é isso que vocês trazem aqui, porque eu conheço cada um, e sei como cada um vivencia isso na sua prática cotidiana. Né? Tudo isso que vocês falam é fruto do que vocês vivem. É fruto do que vocês consolidam como educadores. E isso é o que é mais emocionante quando a gente fala de Paulo Freire. Tem Maria Aparecida botou aqui, ó, quando Albertina falava da questão agrária, então Maria Aparecida eu ia ler na hora, mas aí eu não queria interromper. Maria Aparecida coloca: o orgânico é necessário para a segurança alimentar. Daí a necessidade da nova forma de cultivar para a nossa felicidade, mas saúde se terá. A mãe terra é vida. Digo isso sem duvidar. Foi um poema, na verdade. Embora com toda lida, traz fartura para seu lar. A agroecologia convida nova forma de cuidar.
a semente germinar com carinho e muito amor. Sem o agrotóxico, o futuro terá mais sabor. Você não será tóxico e nem precisará de doutor. Foi linda, Aparecida. Muito obrigada, Aparecida. Você você merece nossas palmadas, né? Mas a Luísa também diz aqui, deixa eu ver o que foi que eu peguei aqui da Luísa. Luísa disse, não cabe agronegociar, pois a terra, além de mãe, é direito popular. Então, enquanto você estava falando, eu ia olhando aqui o que as pessoas iam colocando no chat, porque tem muita coisa linda aqui colocada, tem muita coisa sendo dita. Aparecida, a gente vai até guardar esse seu poema, tá? Ela fez um outro com a agroecologia. A agroecologia muda a realidade do campo e da cidade, que toda comunidade em sua praticidade. Muda de verdade. A mudança acontece na relação estabelecida do homem com a natureza. De forma bem aguerrida, enxerga a pureza. Como a flor da margarida, por isso a complexidade. Na agroecologia é presente, transforma a relação da terra com a gente. E nessa nova concepção, a vida pulsa latente. Menina, chega, tô toda arrepiada aqui. Bom, gente, agora a gente abre para que... Eu sei que a gente já está um pouco avançado da hora, mas sempre a gente consegue permanecer um pouco mais na sala. Então, para quem queira aproveitar o momento dessas 3 pessoas lindas e fazer alguma questão, pode abrir seu microfone aí. Se não puder, porque a internet está ruim, coloca aqui no chat sua pergunta. Alguém quer se colocar? Posso começar? Eita! Vai, Duda! Eu vou, então. Eu queria fazer um comentário só. Boa noite. Queria falar um pouco sobre educação. E aí eu venho percebendo que a educação perpassa pela vivência e pela escuta. Isso com base em toda a vivência que eu tenho passado aqui na Paraíba. E eu penso que quando a gente vivencia outros modos de vida e que a gente escuta outra, a gente tem outros olhares para nós mesmos e para o outro, e a gente tem a possibilidade de questionar nós mesmos e questionar o que está posto, abrindo para isso que a professora Albertina colocou, para uma consciência crítica. E sobre isso que o Eurico traz, das profissionais, eu penso que é essencial essa vivência para além dos agroecossistemas, porque dentro de agroecossistema a gente vai ter uma diversidade de vidas. Tem a história da vida da mulher vai ser diferente da história da vida da criança, que vai ser diferente da história da vida do homem, e a história de vida das pessoas negras vão ser diferente das histórias de vida das pessoas não negras. Então, para não oprimir a outra, a gente precisa se empoderar desses processos. A gente precisa estudar essas interseccionalidades, né? O que está nas entrelinhas dos agroecossistemas. Então, eu queria agradecer a professora maravilhosa, Albertina, orientadora, que eu tive a honra de ser orientada desde o primeiro período, e ela é essa pessoa, educadora excepcional. Eu estava relendo a tese dela, e ela já começa com música, coloca o improviso dos cancioneiros logo no início. Maravilhosa. Agradecer o Eurico, agradecer todos. Abraço, gente. Boa noite. Davi. Eita, coisa boa, hein, gente? Estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Então, foi muito rico, está sendo muito rica toda essa discussão. E eu tive a satisfação também de ser orientado no meu TCC lá em Bananeiras pela professora Albertina, onde a gente trabalhou com educação e agroecologia com a juventude camponesa, lá num projeto que foi As Cores do Solo, teve toda a pedagogia freiriana da alternância, os tempos, escolas, tudo mais. E foi uma experiência excepcional para mim. E sou filho de camponês, sou camponês, essa questão da educação popular, dessa vivência, dessa entrelinha, a gente está aqui, eu venho bebendo essa fonte diariamente, né? E eu fiz uns versinhos também, porque eu fiquei inspirado aí pelo contexto da conversa e no final aí pela declamação, pelos poemas da Maria Aparecida, né?
Eu vou fazer até de um jeito, vou fazer igual do cantador lá do Cariri. Vocês já vão boiando, né? Aí vai assim, ó. Pense numa live boa que estamos a prestigiar. Agroecologia em prosa, Freire mestre em educar. O saber para a autonomia fortalece a agroecologia e a educação popular. Pedagogia do lutar contra essa opressão. Outra forma de ver a terra não só como produção, na arte do cultivo, a agricultura familiar. Freire é nossa inspiração. O Eurico vem falar desde a colonização, ressaltando Freire na obra da comunicação. São muitos os desafios para navegar esse rio sobre a nossa extensão. Freire, obra sempre irá nos inspirar na transição da agroecologia com o campo dialogar. Extensão ou comunicação, eis aqui nossa questão, que temos que repensar. Para nós, a agroecologia se dá em todo momento. A educação libertadora na escola do assentamento. Vocês são do meu agrado, eu me sinto contemplado e do meu agradecimento. Valeu, gente. Tudo lindo aí, tudo lindo. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém. Rita, você vai querer passar o vídeo? Não, Xia. Os poemas aqui já contemplaram. Pronto, eu queria mostrar só uma imagem aqui. Só um minuto, deixa eu ler só esse outro poema, que a Aparecida está inspirada. Deixa eu ler o outro poema que ela acabou de fazer. Ela disse: Freire é nosso mentor, não podemos duvidar. Ele nos ensina a nós mesmos transformar. Por aqui se caminha a resistência no lugar. Freire é apaixonante, apaixonantes devemos ser. A coerência no viver nos faz assim tecer. O diálogo de se ter na arte do viver. Eita, Aparecida, você se inspirou, hein? Ela está inspiradíssima. Tem outro poema dela aqui, a gente fecha com outro poema dela. Vai lá, Xi. Deixa eu mostrar, é só uma imagem que eu queria mostrar para vocês, rapidinho. Não tá, ainda não. Peraí, é porque vai entrar ainda. Ah. Não é esse, calma. Abriu o arquivo errado. Abriu a página errada aqui. Só um minuto. Deixei. Enquanto você abre, eu vou ler o outro poema. Pronto, achei, rapidinho. Tá compartilhando com vocês? Sim. Esse desenho foi uma menininha de 7 anos que fez numa escola, que a gente fez um trabalho aqui sobre alimentação saudável e que a gente falou sobre a campanha contra os agrotóxicos. Agrotóxico mata o mundo. Heloísa. Lindo. E eu achei esse desenho muito significativo, a forma como ela desenhou, né? Ela desenhou o globo e riscou inteiro, né? Por cima, mostrando o impacto que essas substâncias têm. E perfeito. É bem isso, né? Que a gente fala, assim, de como o entendimento, né? Chega para algumas pessoas e principalmente para as crianças, né? As crianças estão muito à frente da gente nesse entendimento. Ainda bem, né? Dá uma esperança, né? Nos dá esperança. Alguém mais, gente, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Alguém mais? Se não quiser colocar mais
põe aqui no chat, se não quiser aparecer. Eu sei que a turma aí de Extensão Rural 1 tá todo mundo doido para falar, né? Eu tô vendo aí. Eu vou deixar para fechar com esse poema de Aparecida. Professora, Diga, Davi. engraçado porque a minha apresentação do TCC foi lá no assentamento Che Guevara e foi em forma eu saí explicando introdução, metodologia, resultados, conclusão, numa forma diverso, né? Aí eu abri meu TCC aqui para dar uma relembrada que o pessoal gostou da banca e falou, bota no TCC também. Eu fiz inspirado igual a Bertina, saí botando umas musiquinhas, uns trechos, negócio. Eu queria ler rapidamente aqui, só da introdução mesmo, pode ser? Vá lá, vá. Que seja rápido. Que Sim, vai ser ligeiro. A introdução a que é apresentada vai ocorrer de forma poética. Agroecologia é forma de versos, ciência, movimento e métrica, ecologia nos agroecossistemas, sociopolítica é nosso tema, desmanchar na agroecologia e dialética. Educação contextualizada é nossa meta, é o princípio básico da agroecologia. Na sala de aula, no quintal, no roçado, construção coletiva do saber propicia e estudar nossa própria realidade, isso que traz mudança de verdade, gerando transformação e autonomia. Juventudes e agroecologia, isso que traz revolução. No presente e futuro do campo, promovendo a transformação, construindo experiência, aflorando essas essências nos processos de emancipação. Paulo Freire é nosso ancião, ele é mestre de verdade, inspira o residência agrária e suas complexidades na pedagogia da alternância, diminuindo a distância entre o campo e a universidade. Agradeço. Eita! Foi a melhor introdução que eu já vi, viu? Foi boa. E para fechar também posso dizer assim que esse momento é tão lindo que se verbera. Já que daqui a pouco a gente entra na primavera e nós todos agradecemos ao núcleo do NERA. Gente, algum de vocês quer se colocar, Albertina, ou fazer já as conclusões? Albertina, André? Colegas, eu só tenho a agradecer, né? Não é isso? Por sorte, fiquei por último. Eu estou aqui achando ótimo a ideia de escutar os colegas, realmente muito enriquecedor, né? E agora as produções, né? As leituras, né? Poéticas que falam melhor do que a prosa, né? Porque mais ricas em metáforas e outros elementos da linguagem, né? E veja, e aí, encerrando, eu quero mais uma vez agradecer o convite, principalmente, dentre vários momentos que a gente teve aqui, o momento inicial, onde entrou ali aquele pessoal querendo perturbar, eu acho que isso nos legitima, né? E vejam que estamos aqui. Então, há 4 meses atrás, quando deu esse tal de isolamento, que eu não sabia nem o que era, honestamente, não sabia nem o que era Meet. Para falar a verdade, não sabia nem que o WhatsApp fazia chamada em vídeo para 4 pessoas de uma vez. Não sabia. Agora. Então, imagina o desespero que era a gente que trabalha como diz as colegas, com campo, com mobilização, com educação popular, está aqui à mercê dessas tecnologias de multinacionais, as mais terríveis, né? Mas eu fico muito feliz em ver como essa experiência nos alimenta em termos de reelaboração mesmo. A colega disse aí, né, a colega aí esqueci o seu nome, amiga, porque está aqui, aprofundamento do núcleo de extensão, né? Aí a colega lembrou, olha, vou dar continuidade a esse tipo de experiência, mesmo depois que voltar ao presencial. Shirley, né? Então, isso aí, veja, a gente, quer dizer,
por mais que tentem, tá aí a discussão agroecológica, tá aí a pedagogia freiriana, tá aí vocês, tá aí o colega do assentamento fazendo toada, tá aí Maria Aparecida compondo. Então, quer dizer, por mais que tente, a gente reinventa modos. Eu digo mais, não é só de resistência, não. É mais, é de proposição, é de avanço, é de ocupação. Né? Então, muito feliz com essa experiência aqui, né? Com tudo. Né? E, mais uma vez, agradeço o convite e é disponível, se puder colaborar com outras experiências do colega, estou aqui plenamente disponível, pessoal. Muito obrigado. Robertino, Eurico. E aí, Eurico? Posso? Pois é rejuvenescedor isso, sabe? A gente se sente jovem, se bem que a gente não se sente velho, não é, André? Mas assim, jovem há mais tempo, há mais tempo, juventude, né? Exatamente, jovem com experiência. Mas é muito animador, né? É um alimento para a esperança mesmo, porque é como o André disse, né? No início, quando ele disse, eu não sabia nem o que era mito, aí eu fiz assim, 2, porque a gente está muito no chão, né? A gente está muito no sentir. Essa necessidade que vem de se reinventar, ela é muito desafiadora. E aí a gente se vê num espaço como esse, proseando, né, reencontrando, estava aqui Sossego falando, Duda falando, e eu morrendo de saudade de dar um abraço neles, né, e a gente passa a sentir de novo, né, ressignifica o sentir, mas sente, né, porque a gente sabe, conhece como é. Então, assim, é de uma gratidão imensa, né, estar conversando com vocês nessa noite. A gente sente que não está isolado, que não está sozinho, né? A gente sente que tem muito o que pensar e repensar, e ainda mais falando sobre Freire, né? Conversando sobre agroecologia, sobre Paulo Freire, que é assim, é muito bom conversar quando a gente, como Rita disse, vivencia, né? Quando a gente tem experiência de fato que a gente não está buscando como trazer a fala, né? Eu estava, esses dias eu estava correndo, aí eu ouvindo Lia de Itamaracá e pensando, né? Digo, ó só, essa ciranda nunca é da gente só, nunca, né? Nunca é, essa ciranda é de nós todos. Então, se nós todos conseguimos nos ver, nos sentir em espaços como esse, é porque nós temos muito ainda, né, o que dançar, né, o que viver, o que fazer. E eu fico assim com uma gratidão imensa, como eu disse, né, de poder estar com vocês do Nera, com Shirley, Rita, são pessoas assim que estão ali, tem pessoas que a gente, quando fala, dá vontade de fazer assim no braço, que a gente senta aquele braço do lado, sabe? Aquele braço de companhia. Então, são pessoas assim, Eurico, né? Então, é muito bom. Eu fico muito feliz e sempre estou à disposição para outros momentos, espaços e continuidades como essas, né? São esses processos políticos que não são partidários, democráticos que são também participativos, não são só representativos, que a gente acredita que tem possibilidade de estar pensando junto, construindo junto e continuar se sentindo, porque isso nos faz nos sentir melhor também. Obrigadão. A gente é que agradece. Eurico? Gente, eu queria só agradecer mesmo. Tem um bocado de gente que eu conheço aqui na sala. E participar de um espaço do Nera, de novo, assim, é como voltar para casa, né? Então, estou muito feliz de rever todo mundo, a Shirley. O dia que eu me despedi do Nera, a Shirley me fez chorar horrores com o livro do Paulo Freire. Eu estou feliz. Todo mundo. E estou feliz de estar de volta na Paraíba e quero dizer para vocês que pode contar comigo para o que deve assim. A gente só tem a agradecer
né, pela colaboração de vocês aí nessa prosa. Na verdade, a gente queria, eu acho que nesse momento, era se abraçar, poder dar um cheiro, dizer que está sentindo saudade, mas... Só uma ciranda. Um abraço, né? Era isso, e a gente quer agradecer, ainda bem que existe, né? Eu tinha muito medo disso também, mas ainda bem que existe a internet, existe esse Google Meet agora para que a gente possa estreitar mais esses caminhos e esse diálogo. Eu estou pensando em trazer até um diálogo com Miguel Arroio, eu vou ver se eu consigo. Se eu consigo trazer Miguel Arroio para a gente fazer uma palestra, ou Brandão. Estou tentando ver se eu consigo, vou ver, né? Porque Brandão tem uma agenda do tamanho do mundo e Miguel também. Mas como Miguel está aposentado, então está mais livre. Imagina a gente ter aqui uma prosa com Miguel Arroio, Brandão e Alder Júlio. Hein? Shirley ainda não conhece alguns deles, mas seria de um enriquecimento para a agroecologia. Conheço, né? Sim, Rita. Conhece? Inclusive, tem uma foto com o Carlos Brandão, eu e Hélida, que a gente encontrou com ele no encontro. A Albertina estava lá no primeiro seminário de educação em agroecologia. Que ele pratica muito essa pedagogia do bem viver, né? Ele já vem praticando muito isso lá no espaço que ele tem em Minas Gerais. Bom, aí você puxa por uma tarde inteira, viu? Uma noite não dá, não. Tem que ser uma tarde inteira. Com aqueles três tem que ser à tarde. Então, gente, eu só tenho a agradecer, dizer que todo o medo que eu estava, aí eu confesso, eu dividi isso com a Albertina e com o Xi, todo o medo que eu estava para fazer essa coisa online desapareceu no momento que eu olhei para vocês, né? Que eu olhei para os meus alunos entrando aqui, voltou depois que aquele Lucas entrou lá, mas eu me reconduzi, e é essa força, justamente, de vocês, da gente saber que a gente, onde quer que a gente esteja, a gente está fazendo a diferença, está construindo um saber diferente, né, que não é somente o saber teórico, mas é um saber diferente, que a gente aprende a dialogar com os autores, a gente aprende, isso é Paulo Freire que nos ensina, a dialogar com os autores. E hoje, para mim, assim, foi uma noite que eu termino uma semana de tanta aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, aula de manhã, aula de tarde, então eu termino com muita leveza. Mas para terminar com mais leveza ainda, Maria Aparecida, que está inspirada, pode até deixar que eu já copiei todos os poemas de Aparecida para você botar o nome dela aí. A pedagogia da terra mantém a sustentabilidade, onde a educação do campo faz toda a diferencialidade. O sujeito em seu canto vive com felicidade. A criação de animais também é viabilizada, mantendo a sustentabilidade da vida a ser criada, em prol da identidade, da vida enraizada por meio da diversidade. Vamos assim tecer a troca do saber, que versa o viver, do homem a compreender, outra lógica assim se ter. Aparecida, apareça aí, mulher! Nós te amamos, Aparecida, nessa noite. Apareça aí, diga oi, para a gente te aplaudir. Todos nós já te amamos. Bom, eu acho que por aqui, se alguém tiver mais alguma coisa, eu passo a palavra para Xi fazer os finalmente. Gente, só agradecer, né, por esse momento tão maravilhoso, uma prosa tão maravilhosa. Eu também digo como Rita, né, que me desestruturou um pouco aquela história da invasão. A gente está fazendo prosas desde o início de junho. A gente já fez, acho que umas quase 20 prosas, né, com essa de hoje. E foi a primeira vez que aconteceu, né,
uma invasão como aconteceu no início. Eu fiquei meio sem saber como fazer, porque eu estava excluindo e a pessoa não era excluída, enfim. Mas eu acho que foi até bom também, né? Nos fortaleceu. E só agradecer, né? O André, Eurico, querido, e a Albertina também, e a Rita, né? Porque eu estava no pé do Eurico para a gente fazer essa prosa sobre Freire. E no dia que eu mandei, foi uma sintonia tão grande que no dia que eu mandei a mensagem para Eurico, bora organizar a prosa. No mesmo dia, Rita me manda mensagem que já estava organizando, inclusive já estava com o convite feito para André e para Albertina. Foi uma sintonia, né? Era para ter acontecido desse jeito. E eu acho que essa é uma, né? A primeira de muitas outras que a gente vai fazer, porque Freire é necessário a gente ler e reler 1000 vezes, né? Como o Eurico fala, o tempo inteiro, sempre nos ensina. Então, só agradecer a vocês e a galerinha que ficou aí, resistente, né, até agora, conosco. Infelizmente, né, algumas pessoas não conseguiram entrar de novo, porque eu já fiquei com medo de deixar o povo entrar sem saber quem era, enfim. Se forem conhecidos e conhecidos de vocês, peçam desculpas, mas acontece, né? E vamos seguir na luta. Obrigada, gente. Eu queria que a Aparecida dissesse o verso final, porque, Aparecida, assim é covardia, você só fazer eu ler e você não dizer. Pega aí, Aparecida, e diga, por favor. Cadê ela? Ela não quer falar. Eu acho que é a internet dela, mas eu vou dizer o último verso. Olá, boa noite. Vá, Aparecida, diga esse último verso. Inicialmente, eu parabenizo a professora Rita por sua iniciativa. Eu acho que está com problema aí no áudio. E agora? Eu leio para você. Os saberes são diferentes, importantes em essência. Nos faz aqui se unir a agroecologia em latência. Transforma o nosso porvir. Gratidão aqui vos dou, com muita emoção. Esta prosa foi contagiante, abalou meu coração. A prosa foi brilhante nessa linda formação. E aí a gente encerra. Com todos os aplausos para a Aparecida, Davi, né, e todos aqueles que vieram aqui contribuir. Gratidão, muita gratidão a todos vocês. E pode ter certeza, me reanimou para a próxima semana. Ótimo. Obrigada, gente.